Cara, a gente já falou que Filipinas é provavelmente o lugar mais bonito que a gente já foi. Provavelmente não, com certeza. Com certeza. Agora, esse rolê que a gente tá fazendo hoje, essa Big Lagoon aqui, eu acho que é o lugar mais bonito que a gente vê nas Filipinas. Até agora. Ou seja, é o lugar mais bonito do mundo inteiro. É um dos lugares mais bonitos que a gente já foi no mundo. Gente, é muito lindo. O Nido já entrou para a lista dos lugares mais lindos do mundo algumas vezes e eu confesso que é um pouco difícil de acreditar que aqui vai ter coisa mais linda do que a gente já viu até agora. Se você viu os últimos 2 vídeos que a gente postou, você vai entender do que eu tô falando. A gente ficou uma semana em Coron e a gente fez muito passeio sensacional lá. E de lá pra cá a gente pegou uma expedição de barco de 3 dias e 2 noites, passando por ilhas desertas, paisagens incríveis assim. Fica difícil acreditar que vai ter algo mais bonito. Mas, agora que a gente chegou em El Nido, promete demais aqui também. E cara, a primeira coisa que surpreendeu a gente é que, assim, as Filipinas no geral, a gente percebeu que as coisas são bem mais simples, bem mais até precárias do que outros países do Sudeste Asiático por onde a gente passou. Tipo, a Tailândia tem muito mais estrutura, a Indonésia, Bali especificamente, né? Vietnã tem muito mais estrutura. Aqui é tudo muito mais simples. Só que El Nido já é mais estruturado que Coron. Coron era super pequenininho, tinha uma estrutura tipo, muito precária assim. Aqui tem mais coisa, aqui tem mais opção de restaurante, tem hotéis. Aqui parece que tem mais coisas de outros lugares do mundo também, assim. Tem uns lugares mais bonitinhos, sabe? Tem mais de tudo, eu acho, né? A internet funciona um pouco melhor também. Um pouco melhor, porque a internet é um negócio aqui, viu, gente? Mas assim, ainda a estrutura das Filipinas tá bem distante de países como da Tailândia, por exemplo, apesar de já ser possível de ficar. Esses 2 carrinhos aqui, eles são do famoso balote, que são aqueles ovos ali, tá vendo que é uma cesta cheia de ovo? Isso é ovo de pato, e ele vem com um setinho de pato dentro. Isso é super típico aqui das Filipinas. É um patinho em formação ainda. E a galera come com os molhinhos e tal. Tá vendo que tem ali umas garrafinhas? É de molho isso. A gente tá ali, ó, o casal parou. A gente viu várias pessoas comendo já. Eles batem a casquinha do ovo pra quebrar, tipo, batem no carrinho, assim, na parede pra quebrar e comem. A gente tá ainda na dúvida. Quer dizer, eu não vou experimentar com certeza. Você vai? Tô na dúvida. Você tá na dúvida, né, ainda? Sei, tava meio ruim do estômago. Não sei se eu tenho coragem. Não quis arriscar antes por causa de estar ruim do estômago. Veremos. Eu não vou porque eu não tenho coragem, gente. Eu não tenho, eu já vi vídeos de gente experimentando e me deu horror. Mas hoje eu não vou. Talvez ainda em algum momento. Amanhã ainda talvez. Veremos. Nosso primeiro dia de passeio aqui em El Nido, a gente pegou um triciclo que é bem comum aqui. Engraçado que nos outros países da Ásia a gente não via triciclo, era mais tuk-tuk, né? Tuk-tuk, que é praticamente a mesma coisa, mesma ideia, só que aqui é essa motinha acoplada no carrinho. E aí eles pagamos 100 pesos, que dá uns 10 reais mais ou menos. Eles trouxeram a gente aqui em Corong Corong. A gente tá hospedado no centro. Aí daqui, hello! Bonitinho. E aí daqui sai, a gente vai esperar aqui na frente da agência, daqui sai o passeio que a gente vai fazer, vai ser o Turá, que é o mais famoso daqui. Cara, e olha que legal, antes do tour sair, eles trazem a gente pra esse cafezinho, que é do lado ali da empresa, e eles dão... Já tá incluso. Incluso no passeio. Já eles começou dão... ganhando de Coron já, né? Exatamente. E o snorkel também tá incluso. Incluso no passeio. De Coron que tinha que alugar se quisesse. Lá era 150 pesos, se quisesse alugar. Pesos. Aqui já tá incluso também. Vou mostrar pra vocês, é um cafezinho da manhã, ele vai fazer o café mesmo pra gente. Achei muito pra legal. variar, estamos com companhia. Gente, eles já estão fazendo parte do canal já, né? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Olha, gente, tem um valor imenso. Então, o café do nosso hotel foi bem fraco, né? E aí esse aqui vai dar uma complementada, viu? Aí sim. Nossa. Bem bom. Não foi, né? Big Mac. Hombre, Isa,
É muito Highlight Beach aqui, cara. Igualzinho. Igualzinho. Quem viu o nosso vídeo de Highlight na Tailândia, Railay na Tailândia, é a praia que a gente mais gosta de lá. Se não viu, veja, porque é muito lindo. Mas é muito parecido com essa região por causa dessas pedras, ó. Vendo essas montanhas de pedras gigantescas? E as árvores também, que tem na areia, tem umas árvores grandes, assim, que lembram esse tipo. Lindo, lindo, maravilhoso. Ficar com a maré baixa agora. Igual lá também, né? Que baixa e depois volta. Só os barcos que são diferentes, né? Ah, é. Você vê esses barquinhos típicos. Aqui são os típicos das Filipinas. Lá são aqueles bonitinhos da Tailândia, né? Longtail, né? Longtail, é. Olha a cor dessa água. Gente, olha a cor dessa água, a gente vê tudo no fundo. É muito lindo. Que lugar surreal, surreal. Quando chega aqui a gente tem que alugar o caiaque. E aí são 300 pesos, a gente falou, será e tal? Que bom que a gente alugou. Porque é muito lindo, a gente vai passando pelas prainhas, vendo as prainhas mais de perto. A cor da água é um negócio absurdo. Sério, absurdo. Não tem filtro, a gente não editou essa imagem, ela é real. Olha pra lá. Nossa, que lugar enorme. Olha o tanto de caiaque lá na frente, é muito grande. É agora? Agora tem tipo que chama Big, é Big Lagoon aqui. É gigante, é gigantesco. Mesmo. Olha isso, que lugar lindo. Olha lá. E a quantidade de caiaque? A quantidade de caiaque, impressionante. E a cor da água? Olha isso, gente. Que surreal esse lugar. Cara, a gente já falou que Filipinas é provavelmente o lugar mais bonito que a gente já foi. Provavelmente não, com certeza. Com certeza. Agora, esse rolê que a gente tá fazendo hoje, essa Big Lagoon aqui, eu acho que é o lugar mais bonito que a gente vê nas Filipinas. Até agora. Ou seja, é o lugar mais bonito do mundo inteiro. É um dos lugares mais bonitos que já foi no mundo. Gente, é muito lindo. É óbvio que eu tô impactado por estar aqui no momento. Mas, cara, é muito lindo. É sem palavras pra descrever isso aqui. O que tá acontecendo aqui? Gente, eu fiz um pratão de respeito e aí agora, não satisfeita, vou comer um crabzinho, um caranguejinho, tá faltando uma perna já. Dá bastante trabalho, mas vai valer a pena. Mas você já tinha comido a sobremesa ali? Já, deve estar até pensando. Já tinha comido frutas, porém bateu à vontade, os caranguejos estavam olhando pra mim, eu olhando pra eles. Aí eu vou começar de novo, aí depois eu vou pra fruta, aí depois caranguejo, assim vai. O resto dos pratos não deixa mentir, ó. Já tem banana, aqui isso aqui é camarão. Vamos ver, Ana. É, osso de frango. Já tem, de tudo. Então tá bom, gente. Agora eu vou dar umas 3 horas pra comer esse caranguejo. Se liga na visão desse tiozinho. Ele trouxe de caiaque no meio do nada. No meio do nada, ele meteu aqui. Não, tem que. Aqui, ó, coco, sorvete. Ele chega de caiaque, gente. É muito maravilhoso isso. É a segunda vez que a gente vê, né? A primeira vez a gente viu eles vendendo cerveja. É muito bom, cara.
Gente, olha esse lugar. Eu coloquei até na visão mais ampla da GoPro pra vocês verem o que eu tô vendo aqui. É muito lindo, é muito lindo. Olha essas rochas no meio dos coqueiros. É muito lindo. Olha o tamanho da pessoinha ali do lado. Sério, eu tô em choque. Eu tô em choque com esse lugar. Essa aí é a Secret Lagoon, que fica escondidinha ali no meio dos paredões de pedra, bem ao lado da praia que a gente acabou de mostrar. É, a prainha mais bonita. A praia é mais legal. Eu achei Tem também. lugares, não é o melhor lugar, não é o ponto alto. Não, nossa, o outro que a gente foi de caiaque era muito mais bonito. A Big Lagoon pra mim. É, imbatível. Eu vou deitar, vou boiar pra vocês verem a visão que a gente tem, ó, quando boia. É pedra de todos os lados, tá vendo? É interessante. Ó. Legal, né? É legal. Essa é a praia de Nakpan. O legal aqui de El Nido é que além dos passeios de barco, tem também várias coisas para fazer na ilha. Você consegue tipo, alugar uma motinho ou pegar um triciclo e visitar essas praias. Essa aqui é bem bonita. Ela lembra um pouco praia do Nordeste, não lembra? Tem até ali os bugs, ó. Acho que deve ser para alugar, um monte de coqueiro. É bem bonita a praia, tem estrutura, ó, tem restaurantes, tem essas barraquinhas para alugar. A gente veio passar o dia e olha a cor dessa água, que linda! Ela é muito transparente. A gente aproveitou o aluguel da moto e seguiu direto para Vanilla Beach, que tem uma vibe super gostosa e uma estrutura bem mais desenvolvida que lá no centro de El Nido. Por lá tem vários bares bem bonitinhos de frente para o mar, mas a dica é seguir caminhando até a praia de Las Cabanas para ver o pôr do sol, que, gente, é incrível. Depois de pensar muito, mas muito mesmo, eu criei coragem e decidi experimentar o tal do balote. Olha lá eles ensinando a abrir. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito, mas tem um caldinho. Ah, ela falou que é pra pôr vinagre e um pouquinho de sal. O pessoal que tá em volta aqui tá ajudando a gente, ó, tá ensinando. So first the soup, then the egg. Okay. Nossa, ele mandou ver. Bom. Bom? Tastes like soup. Parece sopa de frango. Sério? A sopa é boa. É gosto de sopa de frango mesmo? É, parece um caldo de uma canja assim, com vinagre e sal. Interessante, né? And now it's the duck. Essa é a parte difícil. Aí, agora dá pra ver. Dá? Aí. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó. Nossa, aí fica pesado, hein? Aí é nossa. Ai, esse eu acho que eu não encaro. And it now? Eat it all? Alright. Nossa, esse aí tem que ter. Pesado. Tem que ser Tá sangue difícil, frio. Você vê o patinho certinho, cara. Molinho ainda. Nossa, me dá um pouco de ânsia. Mas é inteiro que põe na boca? Eu acho que tinha que morder ele. Consegue nem mastigar. Pesado? Mas é ruim? Não. Tem o jogo. Ah, é? E a textura? A parte de baixo é bem durinha. Que é a parte do Meio bichinho. borracha durinha. E a parte do duck tem gosto de gema de ovo.
O gosto deve Mas ser um bom. pouquinho mais mole. Entendi. É estranho. É borrachudinho. Não foi a coisa mais gostosa que eu comi na vida, não. Esse nunca mais. Sério? Não é ruim, mas é estranho saber que tá comendo ver o patinho assim, pesado. Já comi coisas mais fáceis. Cara, foi acho que a coisa mais difícil que eu já comi na vida. Eu não tenho muita frescura, já experimentei muita coisa estranha dos nossos padrões, mas ver o patinho ali em formação deu uma embrulhada. Confesso que até eu que não tenho frescura, não foi fácil não, cara. Eu não consegui, nem tentei. O sabor não é ruim, é aquilo lá que eu falei mesmo. E ali eu tava meio tenso, deve ter percebido no vídeo, tava até meio tenso assim e tal. Eu não consegui nem expressar muita reação porque eu fiquei com medo de ofender, de ser ofensivo ali a tiazinha que vende, aos filipinos que estavam perto ali também, que comem isso no dia a dia, cara. É um negócio cultural mesmo, eles comem normal, é um snack deles. É um snack, a gente viu muita gente parada nessas barraquinhas, a gente achava que era uma coisa assim, que, sei lá, uma pessoa ou outra comia, que era um negócio típico, mas você não via todo dia, não, é todo dia mesmo, assim, faz parte do dia a dia deles. E eu botei o negócio inteiro na boca, porque eu não queria, eu fiquei com medo de morder e querer cuspir. Mas a gente viu pessoas comendo e eles estavam mordendo. Eles mordem, eles vão mordendo o bichinho ali aos poucos. Eu botei inteiro na boca. E aí eu fiquei mastigando um tempão e não acabava nunca. Aí eu engoli boa parte. No final ali tava muito borrachudo, uns pedacinhos. Aí eu acabei cuspindo, mas já longe da tiazinha ali. Mas valeu a experiência. Valeu a experiência. Eu não fiz pelo conteúdo, eu fiz porque eu queria experimentar mesmo. Eu fiquei na dúvida, fiquei pensando todo o tempo que a gente tava nas Filipinas se eu ia comer ou não, e eu não quis ir embora das Filipinas sem ter a experiência. Eu acho que eu ia me arrepender. Não me arrependo de ter comido, mas com certeza não comerei de novo. Essa aqui é bem a rua principal aqui do centrinho da cidade de El Nido, é onde ficam todos os restaurantes, os bares, é a parte bem turística mesmo. E a gente tá hospedado num hotel aqui do lado, assim, é uma localização muito boa, a gente recomenda bastante ficar hospedado aqui, a gente gostou, apesar de que é um pouco mais simples do que outras regiões, tipo Corongo, por exemplo. Lá é legal de ficar hospedado também. Tem alguns hotéis que, pelo que a gente pesquisou, pareciam um pouco melhores. Já aqui no centro, você encontra opções mais em conta e tem toda essa vibe aqui de cidade de praia à noite e tal. Mas essa questão do preço, gente, é um ponto aqui nas Filipinas, viu? A gente deu uma assustada. Comparação principalmente com os outros países que a gente foi, a gente tem gastado mais aqui nas Filipinas. O hotel mesmo que a gente pegou é um hotel simples, só de exemplo, a gente tá pagando em torno de R$160 a diária, não sei o valor exato, mas é por aí. Com o café da manhã Com o café da manhã. O que não é tão fácil de achar. O que é um valor ok, só que por esse mesmo preço, na Tailândia a gente conseguiria um hotel muito melhor. Então é só para efeitos de comparação. A comida também, apesar de a gente achar algumas opções baratas, a maioria dos pratos aqui a gente tem gasto em torno de R$25 a R$40 por pessoa. Na Tailândia ou em outros países que a gente visitou, Vietnã, a gente gastava muito menos do que isso por refeição. Então é algo para ter em mente, né? A galera sempre pergunta de valores. Aqui nas Filipinas não é que é caro, não é que é extremamente tipo um país caro de se viajar, mas comparado com os outros países do Sudeste Asiático, sim, é um pouco mais caro. E aí tem o lance dos deslocamentos no país e tudo mais, que encarece ainda mais a viagem. Isso que eu ia falar, aqui envolve muito avião, porque são várias ilhazinhas, ou às vezes barco, que acaba deixando sua viagem mais demorada, né? Então tem que colocar tudo isso na conta também. É um país um pouco mais caro, sim. Mas talvez nessas ilhas mais turísticas seja muito mais caro ainda. Algo que eu não achei tão caro foi o valor dos passeios. No geral, os passeios de barco já inclui almoço, tem uns banquetes assim de almoço. Tem mesmo.
sai a partir de 120, a partir de 100 reais mais ou menos, você já encontra os passeios legais e vai até 200, 250 reais, dependendo o itinerário, dependendo o que for rolar no passeio. Se você vai pegar um barco privado só pra você ou um barco coletivo, isso muda muito também. Mas dado que inclui alimentação na maioria deles, e é um rolê sensacional, assim, não é tão caro comparado com outros países, né? Sim, super compensa. Gente, tá ficando muito barulho aqui, porque a gente tá num lugar que tem uns bares, umas baladinhas, ó. Então acho melhor a gente parar de falar, que senão vocês não vão ouvir nada, tá? Obrigado, tchau.